paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez estamos no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade, por esta ferramenta que o Senhor assim nos concedeu para estarmos aí manuseando para melhor entendermos as Sagradas Escrituras através das revistas bíblicas aí da CPAD. Só temos a agradecer a Deus por esses instrumentos, pelos homens de Deus que Deus assim usa, inspira para trazer esses conteúdos para o nosso conhecimento. Graças a Deus por isso, meus amados irmãos, são coisas maravilhosas, lições maravilhosas. Nós estamos estudando acerca do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estamos estudando sobre 1 Reis, 2 Reis, lições maravilhosas aí que nós vamos estudar nesse decorrer desse trimestre. Nós estudamos aí sobre a primeira lição, foi a ascensão de Salomão e a construção do templo, e hoje vai ser a lição sobre o reino dividido entre Jeroboão e Roboão. Esse reino dividido aí vamos estar estudando hoje na lição de hoje. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha aí, dê o seu like, aleluias, e eu tenho certeza que Deus estará abençoando grandemente a sua vida. Meus queridos, isso é importante para o nosso crescimento do nosso canal, para o crescimento desse canal, que é uma ferramenta que Deus assim nos concedeu para melhor estarmos assim explorando a palavra do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus venha assim nos inspirar, nos ensinar a cada dia, em nome de Jesus. Amados irmãos, hoje a lição é essa lição aqui, o reino dividido entre Jeroboão e Roboão, a lição de número 2, como podemos aí observar. Lições maravilhosas aí, e essa será a lição nossa de hoje, que nós estaremos assim estudando conforme a palavra de Deus. Essa lição vai ser ensinada dia 11 de julho de 2021, dia 11 de julho. Vamos para a nossa lição. O textual diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, muitos conselhos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Introdução, diz assim: após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, o reino norte e o reino sul. O reino norte, Israel, e o reino sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Primeiro ponto da nossa lição fala acerca de as principais causas da cisão ou da divisão. Então, as principais causas da cisão se divide em 3 subpontos, ou melhor, 2 subpontos. Esse primeiro ponto é a carga pesada de Salomão, e segundo, a divisão do reino. Podemos observar a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seu investimento era direcionado para as construções, projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Contudo, que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, como objetivo de colocar em prática o projeto do reino, havia a obrigação do uso
da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Então, carga pesada. Aqui nós podemos observar que o reino de Salomão era um reino que tinha uma carga muito pesada sobre o seu povo, sobre ali os seus liderados, e é isso que nós podemos observar, pois o reino de Salomão foi um reino de paz. Por que um reino de paz? Se nós observarmos Davi, o reinado de Davi foi um reino de guerras, então onde guerreava o povo de Israel contra ali aqueles os seus inimigos, e o que acontecia? Eles praticamente pegavam ali tudo, as suas herdades, que era dos seus inimigos, seus tesouros, então enchiam os cofres ali do palácio. Então é isso que acontecia. Mas no reinado de Salomão foi um reinado diferente, porque foi um reinado de paz. Então não foi um reinado que ele veio agregar-se mais tesouros para os seus tesouros. Então o que acontecia? Então o jugo do reinado, ou o jugo ali do pesado, da carga pesada de Salomão, os impostos eram altos, eram altíssimos. Então foi dessa forma que Salomão investia nos projetos em templos, em palácios. Nós sabemos que Salomão foi aquele que construiu ali o templo do Senhor, e era coisas de primeiro mundo, podemos dizer, nos dias atuais. Era coisas ali que somente ali os poderosos poderiam ali ter aquelas especiarias, aquelas coisas ali no templo, como foi no templo do Senhor. Madeira da melhor madeira, ouro do melhor ouro, como nós vimos ali, que o lugar santo, o lugar santíssimo, era todo coberto em ouro. Então nós vemos que Salomão não poupou naquilo que ele idealizava, justamente na construção do templo do Senhor. Então algo interessante. Mas o jugo, havia um jugo pesado sobre o seu povo. Então o seu povo pagava os impostos muito altos. Então era uma carga pesada. Então foi isso que aconteceu aqui no reinado de Salomão. Então justamente pelas idealizações de Salomão, então ali o povo pagou bem caro ali impostos ao rei Salomão. Segundo ponto, subponto, divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte de Israel. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficava ao sul de Israel, praticava ativamente do governo que fazia parte de sua corte quando Salomão morreu em 1931 a.C. Seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou-se fardo ainda mais pesado. Os trabalhadores e as 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, um reino do norte, Então nós vemos aqui acerca da divisão do reino, como isso aconteceu. Nós vimos que um reino ou um rei falto de sabedoria, um rei que faltou aí sabedoria do Senhor para administrar ali o seu reinado. Salomão era um homem tão sábio, mas nessa feita nós podemos observar que o seu filho não herdou essa sabedoria. Então era um jovem duro de opinião, duro de coração, um jovem que não se dava o braço a torcer nos dias atuais, no popular, como nós podemos dizer, nesses dias. E aí nós vemos que a dureza do seu coração, ou a falta de humanidade, de humildade de
Roboão fez com que o reino do seu pai, do pai de Davi, do seu avô, fosse dividido. Então aí onde houve a divisão das tribos, como nós vemos que era 12 tribos, as 12 tribos ali de Jacó, os 12 filhos. Então 2 tribos apenas acompanharam ali o rei Roboão, que foi ali Judá e Benjamim. Essas 2 tribos aí acompanharam ali a Roboão, não por ele ser bom ou por ter ali também acompanhado ali as suas atitudes, a atitude de Roboão, mas por uma promessa que Deus fez a Davi. Ali nós vemos que a promessa que Deus fez a Davi, que no seu reinado ali, do reino de Davi, Davi nunca iria sair do trono. Então, algo interessante. Então, por essa promessa, então nunca lhe faltou ali o reinado para os descendentes de Davi. Então, algo interessante, uma promessa. Então, ficou 2 tribos com Judá, 2 tribos ali com Roboão, e as outras 10 tribos acompanharam ali a Jeroboão, ali as outras 10 tribos. E aí nós podemos observar, meus queridos irmãos, que a carga era muito pesada, o tributo era muito pesado que Roboão cobrava. Então ele teve conselhos ou participou de conselhos ali, mas optou por o conselho dos jovens. Então é um perigo sermos aconselhados por jovens, justamente jovens que não têm experiência nenhuma de vida. Isso é muito importante nós observarmos isso. Então precisamos pedir conselhos aos anciãos, aqueles que têm uma maturidade maior, uma maturidade maior na fé. E Roboão não fez dessa forma. Roboão aceitou o conselho dos jovens, assim ali o conselho dos sábios, dos anciãos, daqueles que ali estavam ali ajudando, auxiliando também a Salomão. Ele recusou o conselho deles. Então ele poderia ter segurado aquele reinado completo ali sem divisão nenhuma, mas não optou por isso, por ouvir conselhos ímpios, conselhos de jovens, conselhos que não tinham nenhum fundamento. E aí nós vemos que Roboão aceita o conselho e disse para aquele povo: se o jugo do pai dele, como ele diz, Roboão, se o jugo de meu pai é pesado, se meu pai vos castigou com açoites, então eu vos castigarei com escorpiões. Então imaginem só o que era que Roboão estava ali dizendo para o seu povo. Então, se o jugo do seu pai era pesado, então dele seria bem mais pesado do que o seu pai Salomão. Então, algo muito interessante aqui. E isso gerou a divisão do reino de Israel. E aí, se dividindo em 2 tribos, dividindo em o reino norte e o reino ali sul, né, na realidade. Então o reino norte Israel e o reino sul Judá. Então a divisão do reino entre Roboão e Jeroboão. Segundo ponto os erros de Roboão. Segundo ponto, nós vemos aqui 2 divisões também, os erros de Roboão. O primeiro ponto é a repetição dos erros de seu pai, Salomão, e segundo, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Vamos para a lição. Aqui diz: ao tomar o conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era das 10 tribos o que elas pediam. Significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Então nós vemos aí que o conselho dos sábios, dos anciãos, foi um ótimo conselho, porque
se Roboão viesse ali acatar este conselho, então as 12 tribos estariam reunidas juntas e sobre o seu reinado. Só apenas que ele iria ali aliviar ali o fardo pesado que o seu povo ali carregava, não somente com tributos, mas também com mão de obra escrava ali, com mão de obra trabalhando duro, né? Segundo, os maus conselhos dos amigos de Roboão. A seguir os conselhos do jovem Roboão, assinou a sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sobre o domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos maus conselhos e isso levou à ruína. Então nós vemos aqui que os maus conselhos traz grandes consequências para as nossas vidas. Então, amados irmãos, isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Precisamos analisar quem são os nossos conselheiros, quem é que nós estamos abrindo brecha para nos auxiliar, para nos ajudar. Precisamos realmente pensar se realmente vai trazer benefícios ou malefícios. Conselhos, como tem um ditado que diz aí que se conselho fosse bom, não seria dado, mas seria vendido. Realmente parece-se ter uma certa assim, certeza, né? Esse tipo de provérbio, né? Mas a questão é o seguinte, então o conselho, seja qual for o conselho, ele tem que ser analisado, ele tem que ser observado, ele tem que ser julgado para ver o que é que vai nos trazer, se vai nos trazer benefícios ou malefícios. A questão é, não só jovens ou senhores ou a pessoa mais assim vivida, qualquer conselho nós precisamos analisar realmente e sempre buscar conselhos daqueles mais experientes, né? Como acho interessante, quando se o doente vai para se consultar, ele não vai consultar a mãe do médico ou o pai do médico, ele vai se consultar o médico. Por quê? Porque o médico estudou, o médico tem conhecimento, o médico pode ajudar. Assim é aqueles que estão aconselhando. Então, muitas das vezes nós temos que observar esse princípio na realidade. Então, precisamos procurar a quem pode nos ajudar. Realmente pessoas vividas, pessoas que realmente têm ali uma bagagem para nos auxiliar, para nos guiar, nos orientar, para que nós venhamos assim crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Então nós vemos aqui os maus conselhos dos amigos de Roboão, trouxe a divisão e a perda do controle do seu reinado. Então ele perdeu ali o controle do seu reinado, então 10 tribos se rebelaram contra o seu rei. Então algo que não poderia acontecer, mas aconteceu. E isso é algo que nós podemos também observar na nossa vida cotidiana. Terceiro subponto é o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro das nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando empobrecido e decadente. Então, que nós vemos os cuidados com os conselhos. Então, isso sempre pode nos trazer consequências graves quando não observamos e não procuramos ver futuramente os conselhos que nós assim recebemos. Algo interessante. Terceiro e último ponto, ele se divide em 3 também, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Primeiro, a rebeldia de Jeroboão. Segundo, Jeroboão, o primeiro rei do norte. E terceiro, consequências da idolatria. Então vemos aqui
3 subpontos. No terceiro ponto, sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que agradou ao seu trabalho e nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele e Aías. Contra ele e Aías, o profeta. Contra ele. E aqui diz: e Aías, profeta, lhe comunicou que Deus havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Então, algo interessante. Aqui, amados, nós podemos observar acerca da profecia do profeta Aías ao Jeroboão, algo interessante acerca da divisão ali do reinado. O que eu acho interessante é a forma em que Deus usou aquele profeta de uma maneira simples. Nós vemos aqui algo interessante. Esse profeta, ele encontra Jeroboão e ali ele traz uma profecia a Jeroboão. E qual foi a profecia? Como Aías fez para que ele viesse entender ali aquela profecia? Ele pegou ali um pano e rasgou ele em 12. Muito interessante a forma desse profeta trazer essa profecia a Jeroboão. Ele rasgou ali aquele pano em 12 tiras e aí deu 10 na mão de Jeroboão. Algo interessante. Diz: olha, essas 10 tribos Deus escolheu para que você viesse reinar sobre ela. Foi as 10 tribos de Judá. E as 2 ficou na mão dele. Diz: agora entregarei a Roboão. Essas 2 ficará com ele. Então, algo interessante, a forma do profeta Aías trazer ali aquela revelação de Deus, ali aqueles 2 homens, a Roboão e Jeroboão. Agora, segundo, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado pelas 10 tribos de Israel, estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerro de ouro, um ao norte de Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Então, algo interessante isso aqui. Nós vemos aqui que Jeroboão, ele ficou orgulhoso. Algo interessante que nós observamos: o orgulho na vida de Jeroboão trouxe ruína para a sua vida, trouxe derrota para a sua vida, justamente porque ele observava que o reino de Israel e Judá poderia se unir de novo. E aí nós vemos que ele, para impedir que isso viesse um dia a acontecer, ele levanta 2 altares, como nós vemos na lição aqui em 1 Reis, capítulo 12, e o verso 28 e 29, aqui ele diz: a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém, que era o lugar de adorar a Deus, aonde ficava ali Judá, ali as 2 tribos, sobre o reinado de Roboão. Então aqui nós vemos que ele edificou esses 2 altares aqui com bezerro de ouro, um ao norte de Dan e o outro ao sul em Betel. Então nós vemos aqui que ele se rebela contra Deus também, comete pecado, e a Bíblia nos ensina aqui que veio grandes consequências sobre a vida ali de Jeroboão e sua família, pois ele cometeu uma atitude idólatra, levantando altares
levantando deuses pagãos para que o povo viesse adorar. Então, tirando o foco do Senhor, tirando o foco da adoração verdadeira ao Senhor, como diz a Bíblia. Então, a glória é do Senhor e a outrem o Senhor não permite, ao Senhor não dá. Então, é algo interessante. E isso nós vemos que Jeroboão cometeu um grande e um grave pecado contra o Senhor, desviando a glória de Deus para bezerros de ouro. Então, algo que trouxe um castigo para a sua família, para ele também. Terceiro, consequência da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem, Isaías 42:8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio 11, 26 e 28. Então, aqui nós vemos que veio consequências graves sobre a vida de Jeroboão, por ele cometer idolatria. Então, nós vemos aqui, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Então, aqui nós podemos observar que ele, não só ele, mas também sobre a sua família, foi amaldiçoado e receberam ali grandes penalidades dadas por Deus, justamente por cometer tal grave pecado, tal grande que foi aqui essa consequência. Se nós observarmos, a Bíblia vai nos mostrar que quando Moisés tirou o povo do deserto ou do Egito e levou para a peregrinação, nós podemos observar que houve também esse mesmo pecado de idolatria, algo interessante. A Bíblia vai nos ensinar que saíram do Egito e eles permaneceram no deserto, circulando, uma jornada que seria 4 dias, essa jornada se tornou 40 anos. E por eles cometerem o mesmo pecado de idolatria, todos morreram no deserto. Só apenas 2, que foi Caleb e Josué, passaram a entrar ali na terra prometida. Então morreram no deserto. Então o pecado da idolatria, ele gera morte, e morte eterna, morte espiritual, nos dias atuais. Então, amados, foi mais uma lição aqui, graças a Deus por a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui aprendendo a poderosa palavra de Deus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima lição. Na próxima lição nós estaremos estudando sobre Acabe e o profeta Elias. Vamos estudar acerca do rei Acabe e o profeta Elias. Será a lição de número 3. Aguardo você e até a próxima, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Ore por nós, ore pelo nosso canal, ore pelas nossas vidas, ore pelo nosso ministério, para que venha crescer para a glória do nome do Senhor. Fique na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.